Porque eu já vi muito projeto com mobiliário, uau, e o projeto não era bom. Porque você pensa só, um projeto totalmente minimalista, branquinho, sem nada. Ele vai ser bonito, mas ele é frio. Calma, esse não é o mesmo vídeo do episódio anterior. Eu tô aqui no apartamento que a gente vai fazer a entrega dele amanhã, e hoje é o último dia aqui de produção, fotografia e vídeos, etc. E hoje o episódio aqui do Projeto Invisível, ele é um episódio muito especial, porque eu vou entrevistar um grande amigo, fotógrafo, o Fábio, que está aí aguardando a gente já para começar, e aqui dentro do apartamento, e hoje a gente fez as fotos com ele, e aproveitei essa grande oportunidade para convidar o Fábio para a gente trocar uma ideia. Fala, Fábio, te cumprimentar de novo aqui. E a gente vai começar aí o nosso papo. Vamos sentar, porque o papo vai ser com certeza muito produtivo. E é isso aí, vamos correr. É isso aí. Pois é, meus queridos, estamos aqui hoje em mais um episódio do Projeto Invisível. Lembra que eu tinha conversado com vocês que a gente queria trazer profissionais que não fossem necessariamente arquitetos ou designers, mas que vivem e respiram esse mundo? Então eu trouxe hoje aqui para vocês o Fábio Júnior Severo, fotógrafo, na minha opinião, o melhor fotógrafo de arquitetura do Brasil. Ele costuma dizer que não, mas eu acredito que sim. Bem que eu queria ser o melhor fotógrafo do Brasil. Fábio, grande prazer estar aqui com você. A gente, dentro desse projeto, nossa intenção é mostrar o que ninguém vê dentro do processo de projeto. E como você está vivendo diariamente belíssimos projetos, você vai ver aqui embaixo o arroba do Fábio, as fotos do Fábio são fantásticas, os projetos que ele fotografa são fantásticos, e poder trocar essa ideia contigo hoje sobre o que você vê por trás das lentes aí dos projetos e dos arquitetos vai ser muito legal. Conta um pouquinho aí de quem que é o Fábio para quem ainda não te conhece. Você falando sobre projeto, é importante lembrar que a fotografia também faz parte do projeto, né? É o resultado final daquilo que o arquiteto entrega, né? Muitas vezes ele nunca mais vai ver um projeto de um cliente. Vai sobrar o quê? A foto. Então, uma boa foto, no final das contas, é sempre muito bom, muito importante, né? Bom, eu sou formado em arquitetura, nunca trabalhei na área. É verdade, cara. Você é arquiteto, eu não lembrava disso, é verdade. E eu tô há 15 anos como fotógrafo de arquitetura. É uma carreira de bom tempo já. Então, eu me especializei exclusivamente em fotografia de arquitetura e interiores. Faço bastante também fotografia de arquitetura, né, de prédios, de residência, mas eu costumo mostrar muito pouco, porque meu amor maior é fotografia de interiores. Uhum. E com o passar dos anos, essa demanda de trabalho, eu fui melhorando a qualidade do meu trabalho, né, tendo uma gama de clientes muito grande. Uhum. E sou da mesma cidade que o Rodrigo, a gente se conhece já há muitos anos, Nossa, né, Rodrigo? muito tempo. Eu conheço você ainda quando você tinha um Ford Ka, não era um Ford Ka, não, era um Fiestinha preto. Que não era meu, era da Dani. Não era da Dani. Que eu vendi o que eu tinha. Eu lembro, só nessa época ainda você já via uma fotografia como elemento fundamental total, para os projetos, né? E assim, ó, você já fotografou para empresas gigantes. Porto Belo, por exemplo, teu cliente, acho que não tem problema falar. Não tem, né? De forma alguma. Porto Belo, já fez inúmeras casa-cor, né? Já que tu tá resumindo o teu currículo, eu vou falar para ti. Pode falar. Projetos nacionais e internacionais, enfim. E, cara, você tocou num ponto importante. A fotografia, eu vou dizer assim, ó, não que ela salva projeto ruim, né? Mas, assim, às vezes, um arrependimento que eu tenho da minha carreira, de não ter fotografado com um fotógrafo especialista em interiores, desde a minha primeira obra, independente do tamanho. Porque a fotografia, ela tem esse poder de valorizar ainda mais aquilo que você já teve todo aquele trabalho de fazer. E eternizar o projeto. Exatamente. Tem uma questão muito importante que é a forma com que a gente olha os projetos, né? As pessoas em comum, um cliente seu, se ele chegar num projeto que você vai apresentar para ele, né, leva ele numa obra sua,
ele não consegue ver o projeto num todo, ele vai ver pontuais, ele vai ver, ai, que sofá bonito, textura disso aqui, ah, que bonita essa pedra da cozinha, mas o entorno, o geral, a composição completa, ele nunca consegue ver. Ele vai conseguir ver como? Através de uma fotografia. Exato. Então, uma fotografia que traz uma leitura bonita de um projeto, você mesmo sabe, quando a gente trabalha, muitas vezes a gente tem que tirar uma mesa do lugar, tem que tirar um sofá para conseguir aquele ângulo que valoriza o projeto. E as pessoas em comum não têm essa visão. E a fotografia tem esse poder, sabe? Como você falou, muitas vezes o projeto não é muito bom, mas uma boa fotografia consegue transmitir essa identidade de um projeto muito bem feito, muito bem construído. Então eu sempre falo para os meus clientes, sabe? Eles gastam, às vezes, 1 ano num projeto. Eu conheço arquitetos que trabalharam 2, 3 anos em um projeto. Né? Pega um projeto do começo ao fim, desde tirar a parede de lugar até a florzinha no vaso para entregar para o cliente, que é o caso que vocês fazem hoje, todo esse processo que a gente não vê, mas vai ver pronto. E as pessoas, os arquitetos tendem a pensar, pagar o mais barato possível para ter esse trabalho final. E não entendem que a fotografia vai vender o projeto. Essa é uma visão que eu tinha no começo, porque eu não sabia quanto custava também contratar um bom fotógrafo. Sim. E aí, mais uma coisa que a gente fazia sempre no começo era trazer, fica como recomendação. Eu te recomendo o seguinte: pague pelo melhor fotógrafo que você conhecer. Se você não tiver grana para pagar esse fotógrafo, chama uma marcenaria, chama uma marmoraria, juntem as forças e paguem um bom fotógrafo. Todo mundo vai ter interesse, né, nesse portfólio fotografado, mas não deixe de fazer. E aí tem uma questão que é o seguinte: no processo de projeto, é importante a gente, como profissional aqui do outro lado, já ir também convencendo, né, o cliente que vale a pena para ele também ir até o fim. Porque uma das grandes dores dos arquitetos é não conseguir chegar na foto. Sim. Então, assim, ficou lá na marcenaria, o cliente não comprou mobiliário solto, o cliente não comprou decoração, então ficou pela metade. Então, tem muitos projetos obras, né? Por exemplo, essa obra que a gente está aqui é uma obra que a gente está fotografando hoje, que é do nosso escritório, e o Fábio está fazendo as fotos. Então, o que acontece? É importante você aí que está do outro lado desenvolvendo os seus projetos, transmitir essa segurança para o cliente, você vai conduzir ele do começo ao fim, e já colocar na cabeça dele também a importância de ir até o final. Né? Porque muitas vezes os profissionais acabam fazendo quer ir até o fim, mas o cliente acaba abandonando. Olha, eu tenho o que acontece diariamente, porque hoje eu fotografo praticamente todos os dias, né? A minha agenda eu costumo fechar ela com 30, 40 dias de antecedência. Vocês mesmos sabem, né? Vocês agendam comigo com bastante antecedência. Muitos clientes não conseguem, acontece exatamente o que tu falou, não conseguem finalizar. Sabe? Eles terminam toda a parte de marcenaria, pedra. Quando chega na parte de decoro, o cliente já não tem mais dinheiro, não tem mais ânimo, não quer mais fazer. Mas muito deles, grande parte dos arquitetos, eles fazem uma mega produção para as fotos. Porque eles precisam tirar um conteúdo final desse projeto, né? E deixar da forma com que o cliente gostaria. Né? Mesmo se o cliente não vai comprar a pecinha, o objeto que deixou tudo pronto, mas as fotos muito bem feitas, as fotos muito bem produzidas. Lógico, é um desgaste, porque imagina só, o cara às vezes tem que passar um dia inteiro pegando produção de peças, um dia produzindo, e no outro fotografando. Então são 3 dias, às vezes, que o escritório para esse tipo de coisa. Normalmente é isso. Mas assim, vale a pena. Vale a pena. E aí é importante também, já que tocou nesse assunto, lembrar que tem 2 tipos de produção, né? Tem a produção para foto. Exato. E tem a produção para o cliente. Exato. Então, mesmo, vamos supor que você fez uma obra que está praticamente tudo pronto, faltou algumas coisas para ambientar, para trazer vida, né, para o projeto. Se o teu cliente não topou, por exemplo, pagar e comprar todas as produções, todas as decorações que você quer, eu recomendo que você pode pegar consignado, leva as tuas coisas. A gente tem dentro do escritório nosso próprio acervo de algumas peças, algumas coisas que ficam bem em todos os projetos, todas as obras, e isso é muito comum no mercado, né, fazer. Então você produz para ter a melhor foto
que você pode para extrair o máximo daquele projeto, como o Fábio falou. Assim, ó, e tem a produção do cliente. Exatamente. A fotografia, ela é importante, ela é um processo muito importante do projeto, do resultado final do cliente. Porque é onde você vende aquilo que você projeta, o seu projeto, o seu estilo de arquitetura, o seu estilo de interiores, você consegue vender através das fotos. Eu vejo muito hoje que acontece, Rodrigo, a galera, até escritórios mais antigos, eles costumam pegar o Instagram, que o Instagram hoje é um meio de venda muito poderoso, muito forte, o Instagram, é onde que eu praticamente vendo muito através do Instagram. Eles enchem de material gráfico de renderização. E o cliente, o cliente, o cara que está contratando o arquiteto, ele quer ver obra executada. Ele quer ver foto de projeto. Ele não vai, entre contratar um arquiteto que, mesmo que tenha 500 seguidores e tem fotos de projetos executados, obras prontas, entre contratar um arquiteto grande, só renderização, ele não vai pensar duas vezes. Ele vai contratar quem tem obra pronta. Que tem obra executada, que tem material. Pesa muito. Exatamente. Então, por isso o poder da fotografia na arquitetura é extremamente importante. É você mostrar aquilo que você faz. E não é só isso, né? Eu tenho casos de clientes que, através de uma foto, fecharam projetos milionários. Uns projetos milionários mesmo. Até para sair em revista, lógico, anuário, precisa de foto profissional. Não, e outra coisa, a fotografia, ela vai muito além do que você imagina. Um bom projeto, alinhado a uma boa fotografia, ela percorre o mundo. Isso é verdade. Grandes revistas, eu tive recente agora no escritório de Curitiba que eu fotografei, que saiu na El Decor Itália, depois saiu, a mesma replicação saiu na Espanha, saiu nos Estados Unidos. Então, um bom projeto, aliado a uma boa fotografia, ela percorre o mundo. Isso é o poder da fotografia, que muitas vezes não é levado em consideração pelo profissional. Perfeito. Que acha que, não, fotografia, deixa para outra hora, não vou, já gastei tanto, não vou perder meu tempo. Não, vou te contar uma história engraçada. No primeiro projeto que eu e a Dani julgamos ideal para fotografar, foi em Brusque, que é uma cidade próxima aqui de Blumenau, coisa de 1 hora aí. Isso já faz, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, 10 para 12 anos. Ao invés de contratar o fotógrafo, o que eu fiz? Eu fui no Paraguai e comprei uma câmera. E uma lente. Eu falei, já que eu preciso de fotos profissionais, então eu vou profissional. Aí, que na grade de desenho industrial, a gente tem aula de fotografia. Então, o básico eu sabia. Mas eu pensei que eu ia dar conta e tal. Meu amigo, resumo. As fotos ficaram tremidas, granuladas. Tortas. Com iluminação artificial, que eu sei que tu odeia com razão, né? O ideal é fotografar as coisas como elas são, com a luz de verdade, né? E, enfim, foi um nojo. Lá eu aprendi que, não, cara, cada um no seu quadrado, faz aí o negócio direito. E eu quero também aproveitar para tirar um peso das tuas costas. Aí eu sei que tá no começo, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão no começo da carreira que me acompanham aqui. Existe um certo tempo até você conseguir conquistar o teu portfólio fotografado. Então, não é porque você só tem 3D agora que você vai deixar de mostrar. Mostra o que você tem. Né? Só para você não confundir as coisas, para não ficar travado aí. E não ficar com medo que não vai fechar cliente também. Exatamente. Mas a partir do momento que você tiver a primeira oportunidade, que seja um quarto, ou que seja uma sala, faz a fotografia profissional. É o que eu costumo falar para os arquitetos que estão chegando novos, assim, que querem fotografar. Eles têm essa ansiedade de fazer. Reúne vários projetos de um dia. Você faz a cozinha de um cliente que você já terminou, você faz um quarto de um bebê que você terminou, reúne um montante desse e tira um dia para fotografar. Contrata uma diária. Não é diária por foto, mas você pode aproveitar esse dia para fazer isso. Sim. Faz um quarto de um cliente, faz a sala do outro, porque às vezes eles não conseguem terminar tudo. Né? Acontece, o cara faz só a cozinha, então fotografa a cozinha, fotografa um quarto de outro cliente, assim você já tem um bom material para começar a divulgar os seus projetos. Então é muito importante. Muito bom. E o que tu, de todos esses projetos que você já viu muito projeto, né? O teu repertório bastante coisa. O teu repertório de estético é maior do que a maioria dos arquitetos, porque você está o dia inteiro olhando o projeto. O dia inteiro. Cada momento do dia você está vendo um ambiente diferente, um detalhe diferente, um acabamento diferente. O que tu enxerga do que é feito, vou reformular a pergunta, do que é feito, na tua opinião,
um projeto que gera boas fotos, que gera um bom portfólio, que é fotografável, vamos dizer assim, que às vezes a gente está fotografando e tu diz assim, ó, meu, cara, que fotão, saiu um fotão. Uhum. O que precisa ter o projeto para ter um fotão? No teu olhar, assim, o que tu acha? Ela é muito relativo, porque... Mas eu falar a minha opinião a respeito disso. Para mim, uma Exato. boa foto, cara, é onde traz uma memória, traz o arquiteto consegue trazer aquela memória afetiva do cliente pro projeto, sabe? Porque você vai fotografar, às vezes o cara fez uma cozinha linda, mas ali tem um objeto que ele trouxe de uma viagem, que linka muito com o que ele é, entende? Então, o contexto desses elementos numa foto faz uma diferença incrível, porque se você pega um projeto, por exemplo, não tô falando um projeto sofisticado, um projeto simples, mas quando ele traz aquele contexto, aquela coisa da vivência, do morar bem, de se sentir bem no projeto, de ter uma alma, de ter uma casa dele, sabe? De trazer, de você olhar. Eu vou só dar um exemplo, cortando no mesmo assunto que a gente está falando. Eu fotografei em Floripa um apartamento de um casal, casal de homossexuais, né? A gente fala, né? E eles gostavam muito da leitura, de ler, e gostavam muito dos brinquedos toy, sabe? Então, no projeto deles, onde você olhava, tinha elementos que identificavam muito com eles. Então, tinha pilhas de livro, assim, num cantinho, com um bonequinho em cima, uma estante cheia de livro com brinquedos espalhados. Então, o arquiteto soube aproveitar isso e, em cima disso, construir um projeto incrível. Mesmo que não tinha uma marcenaria incrível, tapete incrível, o projeto em si, ele era fotogênico. Então, saía fotos muito lindas. Legal. Entende? Então, a gente trouxe os animaizinhos, os cachorros deles, para fotografar. Então, isso traz a essência do projeto, a essência do que o cliente vive. Entende? Então, para mim, isso é um projeto fotogênico, um projeto bonito, sabe? Um projeto que gera boas fotos, é um projeto que gera curiosidade nas pessoas quando elas olham as fotos sem querer saber mais como era esse projeto. Isso é muito legal. Então, isso, e assim, isso funciona para todos os tipos, para arquitetura contemporânea, para clássica, para arquitetura moderna, para minimalista. Se tem aquele toque pessoal, aquele toque do cliente, da afetividade dele, torna o projeto muito bonito, cara. Isso é o que eu vejo muito, sabe? Você consegue perceber a personalidade de quem mora ali através da fotografia. Da fotografia. Tu acha que, então, dentro de um portfólio que vai correr o mundo, né? Tu acha que essa produção, vamos dizer assim, que não são necessariamente os elementos arquitetônicos, etc., tu acha que isso tem um peso tão grande quanto uma boa arquitetura, um bom desenho, vamos dizer assim, sob medida das coisas, etc.? Ou você acha que isso tem até um peso maior para você conseguir ter um portfólio que corra o mundo ali? Cara, eu acho que as medidas são iguais. Porque não basta você ter um bom projeto, um projeto minimalista, um projeto incrível, se ele não traz essa essência que liga esses pontos do projeto. Porque você pensa só, um projeto totalmente minimalista, branquinho, sem nada, ele vai ser bonito, mas ele é frio. Entende? Ele é frio, ele não te traz o link de uma coisinha, às vezes, do que o cliente tem ali. Então, a produção, ela é fundamental para você ter boas fotografias, para compor muito bem os elementos. Né? Até porque, quando eu fotografo, eu gosto de trabalhar muito com a proporção áurea nas minhas fotos. Proporção áurea, regra de terço, regra de metade, que eu falo muito sobre isso. E é muito importante porque esses elementos compõem esse equilíbrio na foto. Às vezes a gente está fotografando uma estante assim, mas os elementos... Eu muitas vezes falo, você já viu isso? Que muitas vezes a gente muda. Rodrigo, vamos trazer isso aqui para cá por causa do equilíbrio, porque aqui eu tenho um peso muito grande de informação. Então, essa parte da produção, ela tem um peso muito grande para a fotografia, para o resultado final das fotos. Né? Senão, a gente não consegue... Lógico, você vai ter boas fotos, você vai mostrar marcenaria, você vai mostrar...
mas vai ficar uma foto fria. Fica genérico. Fica genérico, ela não te traz uma emoção, sabe? Parece que não foi para alguém, né? Parece que não foi para alguém. Parece que é um apartamento que tá ali e ninguém mora nele, sabe? Puxando aqui agora da tua memória, você já tem muitas fotos publicadas em revistas e grandes portais no Brasil e fora do Brasil também, né? Você acha que isso se aplica a essas fotos e portfólios disso que a gente está falando se conecta com os que as revistas também se interessam mais em mostrar? Muito. Duas coisas que a gente comentou ali no começo, que você falou sobre a luz natural, né? Que é importante a gente falar sobre isso, né? A luz natural, ela tende a replicar 100% do que a gente vê na cor real que o olho humano vê. Então, muitas vezes, a minha prioridade de fotografia é sempre com luz natural, para a gente conseguir uma sombra mais bonita. E voltando ao que você comentou, a questão dos elementos, os editores hoje, os grandes editores de revistas, de plataformas digitais, eles têm esse olhar bem criterioso para a seleção de um projeto. E a produção faz parte disso. Então eles têm um olhar para, olha o cuidado que ele teve de trazer esse elemento para cá, a composição de cores que você usa nos elementos que você produz um ambiente para foto, ele tem que estar muito ligado com a paleta do projeto. O que eu vejo muito, vou fotografar às vezes um living lindo, todo branquinho, tapete branco, o cara usa um vaso azul, entendeu? É um objeto que chama totalmente atenção e quebra o foco principal, que é o projeto. Então, saber trabalhar muito bem esses elementos das cores na produção é bem importante para uma fotografia chamar a atenção desses editores de revistas internacionais, até das revistas nacionais, né? Então, é muito importante isso. Sabe? Legal. E ainda trazendo para um passo anterior, isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal do escritório. Quando estiver desenvolvendo o projeto, cuida para não inventar moda em todo canto que você estiver criando, porque senão, às vezes a coisa fica tão exagerada que você quer mostrar, na hora de mostrar o todo, você não consegue mostrar nada. Então, considerando agora que a conversa que a gente está tendo, que a produção é tão importante quanto o próprio projeto, falando de portfólio, branding, exposição, etc., sim, o teu projeto, o desenvolvimento dele, ele tem que dar espaço para a produção também poder brilhar, né? Porque você tem um projeto onde sobe LED, desce LED, sobe na parede, sobe, passa pelo teto, desce pelo chão. Sabe você já deve ter imaginado aí do outro lado aqueles projetos exagerados. Sim. Onde é que você consegue botar uma boa produção com personalidade? Você não consegue pôr. Não tem onde. Então, na hora de criar, dá uma segurada na mão, né, para entender que o belo do projeto não é só o que você está desenhando customizado, sim, tem o todo, né? Lógico, eu acho que assim como você tem o cuidado de pensar em qual tapete eu vou usar, qual lâmina que a gente vai usar num painel, ou papel de parede, qualquer coisa, você tem que pensar no que vai compor com isso, para que tudo fique harmônico. É como você falou, tem gente que peca por colocar coisa demais, tem gente que peca por não colocar praticamente nada. Então tem que ter um equilíbrio. Lógico, a produção ela nunca pode roubar a cena do projeto. Ela é um detalhezinho, sim, que vai compor muito bem. E aquilo que, voltando na fotografia, ela tem que estar posicionada no lugar correto. Sim. Porque ela tem que ter um equilíbrio, né, na fotografia. Então a foto muitas vezes não é aquilo que a gente vê real no dia a dia do cliente, cheio de portinho de tempero, essas coisas, não é. A foto ela é totalmente diferente. A gente, sim, trabalha para que o projeto não perca o significado principal, mas os elementos criem essa harmonia. Não, né? Isso é importante falar isso, até como a gente comentou um pouco aqui sobre a produção para foto e produção para o cliente, porque, por exemplo, na fotografia, como a gente está fazendo agora, não ficam elementos pessoais, como porta-retrato de cliente, esse tipo de coisa, a maior parte das vezes, né? Sim. A maior parte das vezes não, sempre tira, porque, né, uma coisa do cliente e tal. Então tem que considerar esse cuidado na hora de montar e produzir as coisas também para... E também outra coisa, né? Um bom indicativo de que você contratou um bom fotógrafo é o fotógrafo que mexe nas coisas.
Porque isso a gente já falou sobre É uma a vez. principal coisa, cara. Principal, né? Se o fotógrafo não mexe em nada, fique desconfiado. Porque você vai ter uma cadeira grande tampando 100%, 50% da tua foto. É como eu comentei no começo, né? A câmera, ela não vê da forma que o olho humano vê. Uhum. A gente tem que criar isso. E criar isso é tirar elementos que atrapalham essa visual. A gente já fotografou em situações que a gente teve que tirar a mesa da frente de uma bancada igual essa aqui para ter a leitura da bancada inteirinha. Uhum. Então foi trabalho para fazer Trabalheira. isso. Né? Mas uma hora para ter uma foto. Mas o resultado final é surpreendente, né? Vale a pena. Então é muito importante isso, essa questão de tirar os elementos para conseguir uma boa foto. Né? Tem que fazer. Então, cuide na hora de contratar seu fotógrafo. Se ele não tirar alguma coisa de lugar, fique desconfiado. Fique desconfiado. E eu já tive experiências com outros fotógrafos também, e eram fotógrafos que não mexiam nas coisas, porque às vezes eles têm receio de, vou mexer no negócio. Desculpa, mas o que acontece é o seguinte, Rodrigo, muitos fotógrafos hoje que estão na arquitetura não têm formação de arquitetura. Eles vieram de uma outra área. Eles vieram de casamento. Quando deu a pandemia, aconteceu muito isso. Muitos fotógrafos que faziam gestante, newborn, ensaio sensual, isso não tinha como você fotografar. Então, qual é a opção que a gente tem de fotografia que não tem pessoas? Arquitetura. Então, muita gente migrou dessa área para a área da fotografia de arquitetura. Então, tem muito profissional. Uhum. Só que profissionais qualificados que seguem um contexto arquitetônico que a gente precisa trabalhar com simetria. A fotografia de arquitetura é totalmente simétrica. Uhum. Eu, inclusive, vejo muito erro de projeto na fotografia. Tipo o quê? Nossa, por exemplo, às vezes eu vou fotografar uma cozinha. Eu coloco a minha câmera bem no centro da mesa. E as proporções dos lados de parede são iguais. Aí eu vejo que a luminária está do lado, não está bem no centro. Uhum. Isso é erro de projeto. Não é na posição da mesa, porque a mesa está na posição certa. Às vezes, exemplo, isso aqui, né? Acontece muito. Eu vou fotografar, coloco a câmera ali para pegar toda a cozinha, a luminária tá mais para lá do que mais para cá. Não tá no meio. Ou no meio, quando eu faço a foto de frente também. Uhum. Então, quando a foto ela é simétrica, você consegue ver o que tem de errado no projeto. Até mesmo em questão de proporções. Se a bancada tá muito alta, na foto você consegue ver. Fica a pessoa muito baixa, ou a relação dos dois fica muito diferente. Então, a gente precisa entender isso, né? Entender essa questão da simetria. E daí essa galera que veio, eles não têm esse conhecimento arquitetônico. Não, com certeza. Né? Eu acho que é um grande diferencial teu de ser arquiteto e fotografar, porque o olhar é diferente. Compor muito bem as cores. É isso que que a gente comentou anteriormente, o equilíbrio das cores. Muitas vezes eu tiro coisas de uma foto porque ela tá... O efeito visual dela é muito grande. Tá sobrando. Eu tiro e depois o cliente olha pra mim assim e fala, como assim? Tá tirando a decoração que eu coloquei? Mas depois eu chamo e mostro a foto pra ele e falo, porra, ficou muito melhor, cara. Uhum. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na hora de fotografar e o cuidado. Não tem como. Como tu acha que, assim, tu chegou a atuar como arquiteto? Não. Não, tu formou e foi já direto pra fotografia. Comecei a trabalhar com renderização 3D. Uhum. E daí o mercado deu uma travada e eu já fotografava. Eu tinha câmera, eu gostava muito de fotografar. Sim. Só que eu fazia para 1 ou 2. E aí, renderização é fotografia. É fotografia. De outra forma. Daí, de fato, eu mergulhei nessa área. Entendi. Então, foi aí meu... Como tu acha que esse olhar para fotografia pode ajudar quem está assistindo a gente a projetar melhor, além do que a gente já falou até aqui? Eu acho que, principalmente na paleta de cores, quando o cara vai usar num projeto. Então, você olhar o trabalho de um bom fotógrafo, você vai ver um mix de projeto. Muitas vezes você está fazendo algo e pode servir de inspiração. Porque você vai ver uma paleta, você vai ver assim, o cara usou piso branco, mármore branco, parede branca, teto branco, porra, que lindo! E usou uma cadeirinha de madeira. Então, isso traz agrega muita pesquisa, entende, para o profissional. E até mesmo nessas questões das proporções que a gente estava comentando, né?
Uma boa foto te revela muita proporção, muita simetria. Uhum. E, Rodrigo, eu falo sempre uma coisa, cara, para meus alunos, que eu também tive um curso, que nós gostamos de coisas bonitas. Não adianta, cara, a gente não gosta de coisa feia. Você não gosta de carro feio, você não gosta de carro mulher feia, você gosta de coisas bonitas, cara. Então, projetos bonitos chamam a atenção. Sim. Não, claro, o belo atrai Entende? qualquer coisa que seja Ficou até belo. vermelho, né? Não, ficou engraçado. Mas é verdade, é um fato, cara. Sim. Então você olha para uma foto mal feita, ela pode ser um projeto bonito, ela não vai ficar bonita. Não, estraga, de fato. Então, isso acontece com a fotografia. Então, uma fotografia com simetria, você consegue ver as proporções, você vê o que funciona para o teu projeto, muitas vezes. Às vezes, o cara subiu um móvel até o teto. Pô, que legal, cara, eu nunca tinha visto isso. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, cara, não deixe de fotografar o seu projeto. Não demore muito, não demore 2 anos. Porque muitas vezes você está lançando uma tendência e nem sabe. Cara, esse foi um erro que eu cometi também. Nossa! Você lembra quando surgiu aquela coisa de pôr muxarabe, assim, com treliça de madeira à frente? Não existia isso. E eu fotografei alguns projetos e eu olhei a primeira vez e falei, caralho, que animal isso, nunca tinha visto. Depois disso, se espalhou, porque o cara vê uma fotografia e usa isso como inspiração para o projeto dele. Sim. Né? Então, o que eu tenho visto muito agora é a questão desse LED. Não tem mais furo no gesso. A galera coloca uma fitinha fora, um LEDzinho fora. Sobrepõe, mas fácil de fazer. Então são tendências que muitas vezes você pensa, vou fazer no meu projeto, não fotografa, não tá nem, a outra pessoa vem e faz e o crédito fica para ela, porque ela surgiu com essa tendência, ela lançou. Então, essa também é um dos fatores que a fotografia tem uma importância muito grande para um projeto, sabe? Eu recomendo também sempre para os alunos que tenham no banco de referências próprias fotógrafos para acompanhar os fotógrafos. Porque, assim, se a gente já é criterioso com o que a gente mostra, no meu ponto de vista, os fotógrafos são ainda mais. Porque, ao contrário da gente, vocês estão fazendo um projeto por dia sendo fotografado. A gente não tem um projeto por dia para fotografar. Sim. Então, assim, a própria seleção que o fotógrafo faz, ela já é muito mais criteriosa, porque tem muitos outros que não foram mostrados. Então, Sim. essa base, né, de referência de projeto a partir da fotografia é fantástica. E eu comento muito com os meus clientes, assim, fotografem. Sempre fotografem. Fotografem com o seu celular, porque você vai criando um olhar fotográfico. O próprio arquiteto. Ele ser também ele ser um... Não como eu fiz para ser a foto final. Não como mas você, não comprou a câmera. Mas hoje a gente tem os celulares que fotografam muito bem. Sim. Então é importante eles mesmo fotografarem os projetos. Muitas vezes mostrando uma textura que não tem no mercado, que ele está usando. Então, quando você segue bons fotógrafos, você vai extraindo o olhar dele para você. A forma com que ele olha, a forma com que ele expressa, às vezes, muita textura. Eu tenho um tipo de fotografia no meu portfólio que eu não vi outro fotógrafo fazer aqui no Brasil. E eu senti que era como se fosse uma tendência que eu estivesse criando, que é uma fotografia aérea. Às vezes eu subo o tripé bem alto e faço de cima, pegando elementos... Não pego o projeto todo, mas às vezes o elemento de um canto de uma poltrona mole, com a textura do tapete, que são ângulos que a gente não consegue ver quando a gente está olhando do olhar do observador. Mas quando você olha de cima, você consegue ver às vezes a costura, a mesa de centro, os elementos que foram colocados em cima. Perfeito. Né? Então, lançar tendência também é importante. Ter um novo olhar. E isso o arquiteto pode fazer o tempo todo com o celular. Ele pode estar clicando aqui um quadradinho para, às vezes, não revelar muito o projeto, mas mostrar algo que está sendo produzido. Então, eu falo assim, todo arquiteto ele também tem que ser fotógrafo. Ele também tem que ter esse olhar. Cara, sabe? total, isso muda muito desde o processo criativo. Desde o processo criativo, porque a hora que você está criando um projeto, você coloca lá uma elevação, você está lá no 3D concebendo uma parede, por exemplo, onde tem marcenaria, tem TV, um painel ali, um espaço para TV. Ali você já está vendo proporção,
Às vezes um detalhe que fica bom a 1/4 de altura não fica bom na metade, aí é proporção. E isso tudo é o olhar que você vai treinando. Sim, Total, é faz uma toda a diferença. uma coisa muito legal que eu costumo fazer quando eu viajo para fora, eu não levo a minha câmera, né? Eu levo a minha câmera assim quando eu tenho um projeto, por exemplo, eu fui para Chicago e o Chicago estava no meu projeto pessoal que eu estou criando uma série de fotos. Mas 90% das minhas fotos são feitas com o celular, entende? Então o que acontece? Muitas vezes eu estou passando num lugar e vejo um hall de entrada de um prédio e vejo que eles colocaram um rodapé de latão de 50 centímetros de altura que percorre todo. Pô, que incrível! Tiro uma foto de um detalhezinho para ter como referência para mim, sabe? Para ver, porra, que legal isso. Então, o arquiteto pode também estar fazendo, fotografando elementos que ele pode agregar depois na construção de um bom projeto. Criar o próprio acervo. É lógico. Né? Então, a fotografia, você vê como a fotografia ela abrange uma área gigante. Total. Né? Então, eu acho que é uma das funções do arquiteto também ter um pouquinho da Tem foto. Tem que ser um pouco até para criar um pouco de conteúdo diário, né? Você precisa. Também você não vai colocar uma foto de qualquer jeito no teu Instagram, no teu story. Você vai criar uma coisa bonita. Sim. Então, você precisa ter um pouquinho desse olhar fotográfico para ter um bom resultado, sabe? Fábio, aproveitando que a gente está trocando essa ideia, já que a gente usa fotografia para criar, usa fotografia para escolher as cenas para as imagens 3D que vão ser apresentadas para os clientes, aí depois, né, o nosso próprio olhar quando está produzindo, né, fazendo os espaços assim. Que recomendações você daria, assim, de, por exemplo, o básico do básico da fotografia para treinar um pouquinho o olhar de quem está olhando, assim? Cara, assistindo a gente. O básico da fotografia é mantenha sempre as linhas retas. Porque você vai fotografar, eu vou pegar o meu celular, normalmente as pessoas tendem a fotografar assim, né? Então tudo fica muito torto. Se você está fotografando um projeto onde você tem linhas retas, fotografe ele reto. Você coloca a sua câmera retinha. Use essas linhas. O próprio celular hoje já tem, o iPhone ou qualquer outro celular, ele já tem as linhas guias que você pode se basear, e o nível, inclusive. O iPhone já vem com nível. Então, usar isso para... Eu uso muito a questão, eu falo muito também sobre a importância da luz. Então, às vezes você fotografa o sol vindo aqui, você não vai fazer uma foto, você vai ficar horrível, você não vai ter informação nenhuma. Contra a luz. Né? Contra a luz, que a gente chama na fotografia. A luz sempre mais bonita para você fazer foto, inclusive de celular, é uma luz lateral, que a luz vem nessa direção, você fotografa aqui. Você vai ter profundidade nos elementos que você está fotografando. Sim. Porque a luz e a sombra, ela gera volumetria. Então, contra a luz você não vai ter isso. Mas quando a luz é lateral, você vai ter muita informação. Sim. Proporção, profundidade, cor. Isso é uma das dicas muito importantes para os arquitetos que querem fotografar com o celular. Linhas retas e saber usar sempre a luz ao seu favor. Né? Isso ajuda até, você não precisa ter uma super câmera. Nossa! Até porque se você tiver uma super câmera e uma luz ruim... Até porque, assim, o arquiteto não vai ficar com uma câmera pendurada no pescoço o dia inteiro, né? Ele tem um celular, um baita celular. Então é só saber usar ele corretamente que você vai extrair muito. Muitas vezes quando eu vou fotografar, a mesma foto que eu faço com a câmera, eu tento fazer com o celular, para mostrar que a diferença, muitas vezes, não é tão grande. Lógico, o celular a gente perde em nitidez, qualidade, tamanho da foto. Mas para coisas instantâneas, ela é extremamente importante. Agora, a câmera não. A câmera você já vai ter mais qualidade, você consegue ver detalhes de textura, você consegue trabalhar muito bem as cores separadamente de cada elemento da foto. O celular não. Mas para isso, instantaneamente, ele é a melhor solução que a gente vai ter. Então, tem que fotografar, cara. Até para treinar o olhar do próprio profissional, sabe? Não, que legal. E eu tô gostando muito dessa conversa, porque o objetivo principal do nosso projeto invisível aqui, no fim das contas, é fazer os arquitetos e designers projetarem melhor. Sim. E é legal esse link que a gente tá conseguindo fazer aqui da fotografia com o projeto, né? O que tu acredita que seja, que está por trás aí dos bons projetos
e que você percebe, assim, conversando com inúmeros arquitetos e tudo que você já conversou, o que você acha que está por trás, assim, de um bom projeto, falando dos arquitetos que você conhece, assim, o que os bons arquitetos têm e que eles consideram na hora de fazer esse projeto que pode somar? O que eu vejo hoje nos grandes players, né? Nos grandes profissionais que eu fotografo? Uma consistência, cara. Consistência naquilo que eles acreditam ser uma boa arquitetura, sabe? Então, eu tenho vários escritórios que eu adoro o trabalho, vários, né? E todos eles têm uma consistência naquilo que eles fazem, sabe? O cara que produz um projeto contemporâneo, ele é muito raro você não vai ver um projeto clássico no portfólio dele. É lógico, né? A gente está falando de um escritório que já tem tá consolidado no mercado, tem muitos anos de trabalho, e a gente não está falando de alguém que está começando agora, que precisa trabalhar muito, ter projeto. A gente está falando de grandes escritórios. Eles têm essa consistência de manter o nível de projeto. Então você vê um projeto, você já sabe de quem é. Eles têm uma linguagem no projeto final, né? E hoje no nosso mercado a gente conta nos dedos isso. Os profissionais que tem isso, sabe, que tem essa linguagem no projeto. Lógico, tudo isso envolve aquilo que eles querem vender. Então a gente volta para o assunto da fotografia. Eles costumam publicar aquilo que eles querem vender. Exato, é posicionamento. É posicionamento, eles querem vender o estilo de projeto que eles adoram fazer, que é o que eles se identificam. Então eles só publicam isso, eles só fotografam isso. Aquilo que transmite a essência da arquitetura para eles, entendeu? Então, lógico, é uma carreira que leva anos para você construir isso, né? Você mesmo sabe, né, Rodrigo? Não dá para ter pressa. Não dá para ter pressa, mas você acha. Eu acho que todo arquiteto vai achar o seu estilo um dia. E acha fazendo. Exatamente. Acha fazendo, acha sabendo o que funciona e o que não funciona, sabe? Acha entendendo qual é o cliente para ele e qual não é. Exato. Sabe? Então, todos esses que eu acho os escritórios que tem, na minha opinião, os melhores, eles têm isso. Eles têm a consistência, eles têm essa percepção de saber qual cliente é para ele e qual não é. Eles já se encontraram, né? Já se encontraram do nicho, já se encontraram. E é muito engraçado, porque esse cara não está fazendo o que o outro cara está fazendo. Cada um tem a sua linguagem. E o cliente desse não funciona para aquele. Entendeu? Eu vejo muito isso no mercado. O cliente que está trabalhando contigo não vai ser o cliente do outro. Não vai conectar. Não vai conectar. O cara se identifica com o seu trabalho, com você como pessoa, com o seu estilo de gerenciamento de obra, com os seus prazos, com os seus fornecedores, entende? Então, tudo isso somando, cria-se uma identidade. Perfeito. Né? Na minha opinião, é isso. Sim. Entendeu? E é isso que eu vejo no mercado trabalhando com grandes escritórios. E essa autenticidade, vamos dizer assim, num mar de bastante concorrência, é o que acaba diferenciando. Exatamente. Claro que eu gosto de falar para a galera também o seguinte: não basta também você ter um portfólio lindo, maravilhoso, que tá te custando, às vezes, a tua saúde, né? Tua paz. Então envolve ali no backstage, né? Questão de organização, né? Questão de você saber tecnicamente também o que está fazendo, porque também não basta ter um portfólio bonito com clientes que do outro lado lá acabaram surtando durante o processo. Sim. Mas indo para a parte prática, falando de como que eu faço para encontrar, né, esses clientes ideais, os clientes que eu gosto e etc. O Fábio já deu o caminho. O resumo você mostra o que você quer atrair. Você quer vender, né? O que você quer vender, e o restante, você está num momento que você não pode dizer não para alguns projetos, muitas vezes por questões financeiras, etc. Pega esses outros projetos também, mas vai mostrando só o que você quer atrair. Chega um momento
que dá para começar a dizer não para os que não fazem muito sentido, e aí você consegue ter um volume de clientes menor, cobrar melhor, porque essa autenticidade também permite cobrar mais. Claro. E aí você consegue ter um equilíbrio do dia a dia de projetos, onde você não precisa ter 15 projetos ativos ao mesmo tempo para conseguir honrar as contas. E uma coisa importante a gente comentar, Rodrigo, é que as pessoas falam muito de que colocando uma poltrona do Sérgio Rodrigues fica fácil fazer projeto bonito. Não é bem assim. Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu já vi... Conta mais sobre isso. Porque eu já vi muito projeto com mobiliário, e o projeto não era bom. E já vi projetos simples, muito bem feito, que ficaram sensacional. O arquiteto soube usar a luz que entrava no apartamento, soube usar materiais, às vezes, que não era lâmina natural, era um MDF, e ficou incrível. Uma produção simples, mas bonita, cara. Eu tenho diversos exemplos. Se olhar no meu Instagram, você já vai ver um monte de projeto. Não necessariamente trazer não que o designer não seja importante, mobiliário assinado, mobiliário designer não é importante, mas muitas vezes ele não é o protagonista de um bom projeto, sabe? Então... Isso é muito verdade. Isso é mito, de que um mobiliário designer assinado caríssimo vai fazer a diferença no seu projeto. Não, total, né? Até porque assim, eu lembro de alguns projetos, né, até do teu portfólio que já saíram em Casa Vogue, né, e outras publicações, que eram projetos falando, né, bem as palavras, projetos bem baratos de executar. Então até aproveito para reforçar isso aí para você que está aí do outro lado também não desmotivar, dizer, só vou conseguir algum tipo de exposição se eu estiver colocando poltrona de 70, 80, 100 mil reais nos projetos. Não é por aí. Não é por aí. Foi bem legal essa tua colocação, porque evita que os profissionais deixem de caprichar desde o começo. Frustrados, sabe? Exatamente. Não, mas não é isso, cara. Já vi vários projetos simples, muito bem feitos, muito bonitos, gerar fotos muito bonitas. Então, não se apegue achando que é o mobiliário que vai fazer a diferença no seu projeto. Empurrar para o seu cliente, querer fazer ele comprar na marra isso. Não é bem assim que funciona. Se souber fazer os dois, nada mal. Não, aí você vai ter um baita de um projeto. Exatamente, aí não tem nenhum problema. Tudo no seu tempo. Porque também tem o seguinte, né? Tem a responsabilidade da especificação. Você especifica uma poltrona de 70 mil, o mínimo que você tem que saber fazer é aquela poltrona ser valorizada naquele lugar onde ele está sendo colocado. Então, exatamente. Então, calma lá, né? Dá um... E tem uma outra coisa importante que a gente tem que analisar, né, Rodrigo? Tem outras, às vezes, partes de um projeto que requerem mais atenção do que um mobiliário solto, né? Aquilo que vai ser usado no dia a dia, às vezes na cozinha, por exemplo. Às vezes você tem um cuidado maior com os elétricos que você vai usar diariamente, a pedra que está na sua bancada que você vai usar diariamente, a lâmina de madeira que vai estar sendo aplicada. Então, não olhar da forma que você troque um mobiliário de 70 mil para uma cozinha de 20, sabe? Então, como você fala, tem que ter um equilíbrio. O projeto, ele é um equilíbrio em todos os aspectos, né? Então, eu acho que isso faz a diferença no final. Toda a diferença. E assim, os clientes percebem esse cuidado que você tem em equilibrar as coisas. A gente tem 3 pilares indispensáveis ali na hora de fazer um projeto, que eu gosto de dizer, que é forma, função e financeiro, né? Tem que ter os 3. Porque mesmo o cliente que tem um orçamento infinito, vamos dizer assim, ele também preza pelo dinheiro dele. Lógico. Então, não é porque eu tenho cliente com um cartão ilimitado aqui que a gente vai comprar qualquer coisa descaradamente, e aí depois na foto vai ficar legal, o que importa é meu portfólio. Aí é questão de caráter, né, também de quem está projetando, ter bastante cuidado com isso, para conseguir fidelizar de fato os clientes, né, porque os clientes que se sentem acolhidos em todos esses aspectos, né, nesse sentido, eles vão continuar comprando e você tem um negócio mais saudável. E é importante isso.
como a gente comentou ali no começo, né? É o cuidado de você criar uma identidade no seu projeto. Isso é uma construção diária. Todos os dias você constrói um pouquinho, sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Tanto para você quanto para o cliente seu, né? Perfeito. O Projeto Invisível, ele fala sobre o que o projeto não mostra, né? Tem alguma coisa que tu consegue enxergar nas obras que tu vai fotografar que o projeto não contou? Cara, tem, né? Uma das coisas que eu vejo muito quando eu vou fotografar, desde projeto mais simples a grandes projetos assim de 1.000 metros quadrados, ninguém quer mostrar a área de serviço, né? É uma das coisas que os caras adoram esconder, sabe? Então, por quê? Porque muitas vezes eles não tendem a fazer uma mesma linguagem que eles seguem em todo o projeto. Entendeu? Por que será? Eu não sei. Eu gosto de seguir eu acho que é por conta da funcionalidade. Não dá para fazer uma coisa bonita numa área de serviço. Então, eu acho que dá, pô. Então, eu nunca vi, né, uma área de serviço bonita num projeto significativo, assim, de grande potencial. Assim, para ir para o teu portfólio, por exemplo, uma lavanderia. Exato. Então é uma coisa que eles tendem, tipo, se tem um ambiente que eles nunca querem fotografar, a área de serviço eu não quero fotografar. Entende? Em contrapartida, lavabo é uma das coisas que os arquitetos mais adoram fazer. Primeiro que é um espaço pequeno e você pode ter uma criatividade absurda dentro, porque o custo para produzir um lavabo é bem menor do que você fazer uma cozinha. Mas o metro quadrado do lavabo fica uma fortuna. Fica uma fortuna, mas é algo onde as visitas vão entrar bastante. Exatamente. Entende? Então é uma das coisas que, mesmo sendo pequena, a galera gosta de fazer um troço bem bonito. Cara, você tocou num ponto importante, porque alguns clientes, eles gostam mesmo de mostrar, né? Mas todo mundo acaba tendo que mostrar o lavabo de alguma forma. Sim, cara. Então, eu quero ousar para parecer um pouco... Para parecer ousado, para parecer diferente. Então, talvez seja essa explicação porque os lavabos são tão diferentes. E as lavanderias tão menos. Tão menos. As que menos aparecem, as que ninguém quer fazer mais lavabo, é algo impressionante. Perfeito, maravilha. Fábio, que recomendação você deixaria aí para encerrar nossa conversa? Que recomendação você deixaria para quem quer projetar melhor e ter projetos que mereçam estar nos editoriais aí pelo mundo? Cara, eu acho que um conselho que eu dou para muitos profissionais, inclusive arquitetos, que muitas vezes eu vou trabalhar, comecem a olhar realmente quem está fazendo algo significativo e diferente. Esqueçam esses blogueiros que todos sabem, todos fazem, todos têm uma diquinha para dar, mas quando você olha a consistência do trabalho, não tem referência nenhuma. Perfeito. Então procure profissionais onde você quer se inspirar. Que você vai trazer muita coisa para o seu portfólio e pode servir de inspiração para os seus projetos. Então, é uma dica que eu falo sempre. Eu falo pro pessoal agora, eu não sigo nenhum fotógrafo hoje no Brasil. Eu tenho um ou dois que são amigos pessoais, quando eu viajo encontro eles, mas as minhas referências são todas fora do país, porque eu quero trazer algo novo para o meu trabalho. Legal. E eu acho que isso pode funcionar para o arquiteto também. Ótimo, cara. Entendeu? Se inspirar no que eles estão fazendo lá fora, na Holanda, na Inglaterra, na Espanha, e trazer isso para você. Isso não quer dizer que o que a gente faz aqui não é bom, bem pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas hoje, assim, ó, como eu te falei, eu já fotografei em outros países. A melhor arquitetura do mundo de interiores é a brasileira. É inexplicável isso. Porque a gente sabe trabalhar muito bem marcenaria, coisa que eles não sabem lá fora. Legal. Né? Mas é um excesso de informação hoje a gente tem. Excesso de informação ruim. Entende? Então, procurem referências, o que realmente vai agregar ao seu trabalho, o que realmente você se identifica, falar, não, isso aqui é bom, isso aqui é para mim, entende? No mais, a gente tem muito lixo hoje na internet. Penere bem as tuas referências. Né? Aquela coisa, se trash in, trash out, né? Se a pessoa absorve coisas ruins, ela vai colocar para fora. Exatamente. Então, assim, não adianta seguir
um monte de gente falando de um monte de soluções, de um monte de coisa. Se você olha a pessoa, o projeto não condiz com o que ela fala, perfeito. né? Às vezes as pessoas que estão mais quietas são as que estão trabalhando muito, não tem tempo para estar... Mas você olha o portfólio delas, apresenta uma consistência, um trabalho bonito, um trabalho... né? Então, muitas vezes, o silêncio fala muito mais. Perfeito, né? Encerrando com chave de ouro. É isso aí. Maravilha. Fábio, uma última pergunta, que essa a gente sempre... A gente corta os nomes. Tá. Que a pergunta é a seguinte: a intenção do Projeto Invisível é eu conseguir visitar e entrevistar os maiores escritórios de arquitetos do mundo. Quem você conhece, ou quens você conhece, que você pode me conectar para a gente ir cada vez alcançando profissionais maiores e mais renomados? Sou escritório de arquitetura, para te falar. O Fábio é uma fonte inesgotável de contatos. Achei eu tenho cara muitos, aqui, assim, mas para eu ficar pensando um por um, se você quiser eu falo todos. Né? Não, tá tudo certo. Mas eu acho que os principais, a gente tem aí, que cada um tem uma identidade única. E eu acho que pode trazer muita informação para esse canal aí. Maravilha. Fábio, muito obrigado pelo teu tempo, pela conversa, né, durante É bom todo estar esse contigo tempo. sempre, cara. Prazer. Há anos já, né? Continuaremos muitas décadas aí pela frente. Muito obrigado aí pela companhia. Não esqueça de compartilhar e se inscrever aí no canal. Nos vemos aí no próximo episódio do Projeto Invisível. Até mais. Valeu, até mais.